paz, amada. Eu espero que vocês estejam bem. A partir de hoje, a gente vai começar uma série muito legal aqui no nosso canal do Imersos. A gente vai falar sobre a mulher cristã em várias fases e os seus comportamentos. Então, nesse primeiro episódio de hoje, a gente vai falar sobre a mulher solteira cristã. E aí, muitas mulheres me questionam, né? Gabi, será que eu devo casar ou não devo casar? Então, para ilustrar isso, respondendo essa pergunta, nós vamos para a Bíblia. E olha só, vamos começar lendo 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, que diz assim: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo estava dizendo que ele era solteiro e ok ficar como ele. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Em outras traduções está ali, é melhor casar do que ficar ardendo em desejos, né? E olha só o que diz também em 1 Coríntios 7, 28. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. Então, esses versículos mostram claramente que a mulher solteira cristã, ela tem a oportunidade de escolher se ela quer ou não se casar. Mas o que é importante, que ela se controle. Se ela não consegue se controlar, que se case, né? Então, o importante de tudo é que se você quer casar ou não quer, se tem algum medo, algum trauma, alguma dúvida, que você sempre leve isso diante do Senhor. Com certeza, Ele vai te trazer paz na sua decisão, né? Porque Ele é o nosso melhor amigo e Ele vai nos ajudar a decidir sobre a nossa vida, né? E agora a gente vai entrar num assunto muito polêmico nos dias de hoje, que é a questão da virgindade e da santidade, né? É um assunto extremamente polêmico, porque a gente vive numa sociedade onde a pressão é que você tem que experimentar, que você tem que saber como que é, né? Mas olha só o que Paulo diz lá no versículo 7 e 8, que eu li. Ele diz que a gente deve se controlar. E ele estava falando explicitamente sobre relação sexual. E a mulher cristã solteira, bem como o homem também, tá? Eles devem se abster da fornicação. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Em outras traduções, quando ele diz ali fugir da prostituição, pode ser fugir da imoralidade sexual, como também da fornicação. E a gente tem 1 Coríntios 7:2, que diz assim: Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. E em Hebreus também 13:4 diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Então, esses versículos, eles mostram que a relação sexual, ela é pecado quando a gente tem as seguintes situações: antes do casamento, que pode ser que é a fornicação, e em relações extraconjugais, né? Então, você é ali casado, você tem uma relação extraconjugal, então a gente conhecido como adultério. Quando eu conheci o meu esposo, o Júnior, isso faz milhões de anos, porque a gente cresceu junto, né? Mas aí eu saí da igreja, voltei, e aí a gente ali, sei lá quantos anos eu tinha, 19 anos? Não sei, acho que é por aí. Foi bem velha que a gente começou o nosso relacionamento. Então a gente ficou um tempo em oração, acho que foi 2 meses, assim, não foi nada de ficar um ano, 2 anos orando. Não, a gente ficou acho que foi uns 2 meses orando, né, pra ter certeza. E a gente sempre pedia, assim, Senhor, que se for mesmo da tua vontade esse relacionamento, que a gente, né, que o amor cresça, né, que a gente, nem amor, né, que a gente comece a se gostar mais, assim, né, que a gente queira estar um com o outro. E e aí a gente acabou assumindo o relacionamento, né? E o nosso namoro sempre foi, assim como o namoro de todo crente, né? Tem que visar o casamento, né? E aí a gente resolveu se casar e a gente foi se casar em 2019. E aí eu tava nos preparativos ali do casamento e eu tava no terceiro ano da faculdade.
E aí, quando eu, assim, conversava com o pessoal da faculdade ou até o pessoal que trabalhava comigo, né? Eu falava, gente, eu tô passando mal, assim, porque eu nunca tive contato com um homem e eu tô passando mal. Tipo, meu Deus, como que vai ser isso, né? Mas, assim, sempre muito convicta dos meus valores, de quem eu era, de que obedecer a Deus é melhor de todas as coisas, né? Eu era vista como uma estranha. Como assim? Você nunca experimentou? Você não sabe como que é? Como assim? Como você vai saber se a química bateu? E depois do casamento, se não der certo, se for ruim e tal? E aí, tipo, eu era muito tranquila, assim, eu não entrava na pilha delas, assim, né? Porque diante delas eu era uma estranha. Elas me criticavam, tipo, não pode casar virgem, né? Como se elas decidissem, como se a sociedade decidisse como a gente deve ser, né? E a palavra não diz isso, né? Então eu era muito convicta de quem eu era, dos meus valores, dos meus ideais e principalmente que eu era filha de Deus e que eu tinha que obedecer a Deus e me submeter às vontades dele, né? Então eu quero deixar um conselho para você, né? Caso você seja virgem, que você permaneça, né, nessa sua condição, porque é a melhor coisa que você tem para fazer, né? Não caia na lábia do mundo, ali no que as pessoas falam, não se sinta pressionada, se mantenha firme com postura. Agora, se você não é mais virgem, né, e já se arrependeu, continua assim, tá bom? E agora, se você ainda vive na prática do pecado, eu quero te convidar hoje a você pedir para Deus se libertar dessas práticas e parar, né, de cair em tentação, seja com namorado, seja com outras pessoas, né, que você abandone realmente essas práticas e entregue diante do Senhor se há alguma coisa de você que te impulsiona a fazer tais práticas, né? Então, com certeza, Deus vai te ajudar, Ele não vai te abandonar. E principalmente, uma estratégia que Deus deixa ali na palavra é fazer jejum e oração. Com toda a certeza, sim, isso vai te ajudar a se abster, né? Mas aí você vai falar para mim, ai, Gabi, eu quero casar. Mas será que tem diferença entre a mulher casada e a mulher solteira? E olha só, Paulo vai te responder. Olha lá o que está escrito em 1 Coríntios 7:34. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Então, esse versículo, ele é claro que a mulher solteira ela não tem a atenção dividida que nem a mulher casada tem, né? Então ela tem que entender que ela tem uma maior liberdade para fazer as coisas do Senhor, gastar o seu tempo ali na presença. E a gente como líder, a gente adora quando o jovem está super disposto, quer fazer, tem tal coisa para fazer, vamos para cima, serve nos ministérios, não tem reserva. Se precisa estar 8 horas da manhã na igreja, eles estão às 7. Então a gente fica muito feliz e Deus fala que o jovem tem que gastar esse tempo deles nas práticas do Senhor, né? Enquanto que a mulher casada, imagine, com filhos, tendo marido, a casa e todos os outros afazeres. Então fica um pouco impossibilitado, né? Então você que é mulher solteira, gaste tempo na presença do Senhor. E a gente entra aí num ponto muito importante, que é valorizar o nosso tempo com Deus, né? É importante que a mulher solteira ela entenda o quão precioso é esse tempo que ela tem disponível. Então ela pode se entregar ali, ela pode ver intensamente as coisas com o Senhor, que talvez mais para frente, quando ela assumir outras responsabilidades, ela não tenha, né? Então pode ser que até lá na frente você sinta saudade desse tempo que você tinha de se entregar. Então gaste seu tempo com as coisas úteis do reino, as coisas de Deus. Para de gastar o seu tempo com as coisas fúteis, que não vão te agregar em nada. Então, tudo que puder te agregar, te fazer crescer, te alavancar mais para as coisas de Deus, gaste tempo com isso, né? Mas aí a gente vai entrar em outra questão.
Gabi, eu não tenho nenhum varão, eu não tenho ninguém, eu tô sem expectativa, olha, Gabi, não vai dar em nada. É, eu tenho que esperar. Sim, gente, a espera, ela é difícil. Porque a gente começa a entrar numa paranoia, tipo, meu, será que vai acontecer? Quando vai acontecer? Como se a gente tivesse controle do Cronos, né? Só que não. Eu sei que tem muitas mulheres solteiras que sonham em se casar, em ter filhos, e certamente o maior desafio dessas mulheres é a espera, né? A espera nunca é fácil, é muito desafiador. E mais desafiador ainda é quando essa espera ela tem um tempo tão longo que você começa a ver que você está envelhecendo, a sua idade é avançada, e aí você começa a falar, meu Deus, não dá tempo mais de eu ter filhos, não dá tempo mais de eu casar, né? Então, eu quero deixar outro conselho para você aqui. Aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. O que não está, a gente só espera e confia em Deus, né? Então, a mulher solteira que deseja se casar, ela tem que pensar que ela tem que ser uma mulher temente, porque vai que o de repente de Deus acontece e de repente o marido dela aparece. Então, ela tem que estar ali nos átrios do Senhor, né? Sendo uma mulher sábia, uma mulher modéstia, uma mulher prudente. Principalmente, gente, saia de casa. Você não vai encontrar ninguém dentro de casa. Viva a vida, tá bom? Não se prenda a falar, mas eu não vou em tal lugar. Vai sim, gente. Vai que lá tá o seu homem. Vai que lá Deus preparou aquele momento para você conhecer aquela pessoa. Então vai, aproveita, se divirta com equilíbrio. Nós cristãos temos que ver com equilíbrio. Então, faça a sua parte e o que for a parte de Deus, ele vai fazer. Então, é necessário ter fé que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, inclusive, da sua idade que está avançada na sua cabeça. Ter fé que Deus cuida dos detalhes, ele sabe, ele não se atrasa. E continue em oração. Se você não tem ninguém em mente, ore para que Deus traga alguém segundo o coração dele para sua vida. Essa é uma oração que eu fazia antes de iniciar o meu relacionamento. Eu fiquei um ano orando por alguém que eu nem sabia que era o Júnior, meu marido, né? Eu orei assim, Deus, que eu encontre alguém que seja segundo o teu coração e principalmente que ame ao Senhor mais do que a mim, né? Então, quando a gente pede que a pessoa ame a Deus acima de todas as coisas, a gente quer uma pessoa que seja um servo assim de excelência para o Senhor, né? Então, e não se preocupar com a espera, né? Porque a gente vive espera em todas as fases da nossa vida. Mas a gente é mulher, né? Somos dramáticas, né? E a gente acha que a nossa espera é maior, mais difícil, mais duradoura, mais desafiadora do que de outras mulheres. Não. Tem mulheres que estão sofrendo esperas tanto quanto piores do que a nossa, né? Então, mulheres casadas que estão esperando para poder engravidar e não sabe se o problema é nela, se o problema é no marido, e esperando o de repente de Deus, né? Mulheres com casamento destruído, tentando ali, esperando quando que vai ser a restauração do meu casamento, né? Então, o ser humano ele convive com diferentes desafios particulares de espera, então a gente precisa entender isso. E o que é mais importante a gente ressaltar desse estudo é que quem preenche o nosso vazio é Jesus. E não tem nada mais importante do que ele. Então não vai ser filho, não vai ser marido, não vai ser relacionamento, não vai ser namorado, que vai suprir isso que só Jesus pode. Né? Ele sabe o que é perfeito para nós. E isso deve nos confortar, isso deve nos alegrar, isso deve nos motivar. E nem sempre Jesus vai fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Não. A gente tem que realmente confiar que tudo que ele faz é perfeito, é nos detalhes, e ele vai nos ajudar a, com certeza, suportar toda essa fase que vivemos na nossa solteirice. E até o próximo episódio.